A paz do Senhor, meu querido, tudo bem com você? Como é que você está? Desfrutando do melhor de Deus? Se você ainda não está desfrutando, eu faço votos para que você desfrute, para que você viva uma vida plena. E o melhor caminho para você chegar nessa vida é ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, falar a Bíblia, crer na Bíblia, orar a Bíblia, porque a Bíblia é o alimento que nos mantém de pé. Se você está aqui nesse vídeo, você vai ler a Bíblia junto comigo, exatamente isso. É esse o objetivo do vídeo. A gente lê a Bíblia sem interpretação, sem achismo, para que o próprio Espírito Santo de Deus possa ministrar ao nosso coração. Amém? Então já pega a sua Bíblia, nós vamos começar hoje em Marcos, capítulo de número 9. Vamos ler do versículo de número 1 até o último, que é o versículo número 50, e depois nós vamos avançar para 2 Samuel, Oséias, e vamos ler bastante hoje. Bora lá então aqui, ó, Marcos capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1, ele diz assim: diz-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram alguns que há de maneira nenhuma passarão da morte até que venha chegado o poder do reino de Deus. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou a sós a uma parte, a um alto monte, e ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias e Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui, e que façamos então 3 tendas, uma tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizer, porque estavam aterrorizados. Gente, imagina isso, que louco. Jesus está ali e transfigura e aparece lá Moisés, Elias, e aquela glória. Meu Deus, eu também acho que ia ficar sem saber o que fazer. Ele diz, verso 7, a seguir veio uma nuvem, envolveu, e uma voz dela dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Verso 9, ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgasse essas coisas que tinham visto, até que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos. Interrogando, disseram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Então ele disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito: o filho do homem sofrerá muito e será avilatado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, e com seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomando de grande surpresa, correu para ele e o saudou. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutem vocês com eles? E um deles entre a multidão respondeu: Mestre, trouxeste aqui o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que vai, o apanha, o lança por terra, e ele espuma, range os dentes, e ele vai definhando cada vez mais. Roguei aos teus discípulos que expelissem o demônio, mas eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Traga o menino aqui. Verso 20. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou então Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe acontece? Desde a infância, ele respondeu, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, por favor, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que ele respondeu Jesus: se eu posso, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Gente, esse texto, ai meu Deus, que texto lindo, maravilhoso, apaixonante. Se você pode crer, tudo é possível, né? Lembra que tem que estar em linha com a palavra. Verso 24, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e passou a lhe dizer: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia desse jovem e nunca mais torne a ele. Dele, clamando e se agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu: essa casta não sai senão por meio de oração e jejum. Verso 30. Tendo ele saído dali, passavam pela Galiléia, não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas em 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam e temiam até interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando eles em cima da casa, interrogou os discípulos e disse: de que é que vocês falavam pelo caminho? Mas eles ficaram quietos, porque pelo caminho estavam discutindo entre si sobre quem era o maior, né? É aquela história de criança, né? Tá lá quebrando pau
quando chega o pai e a mãe, fica todo mundo be quiet, bem quietinho, né? E ele diz: trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando nos seus braços, lhes disse: qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe apenas a mim, mas aquele que me enviou. Disse-lhe então João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não estava seguindo conosco. Mas Jesus respondeu: não proíba, porque ninguém que há que faça milagre em meu nome e logo a seguir faça falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós, porquanto aquele que vos der de beber, né, um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. E quem fizer tropeçar cada um desses meus crentes, melhor do que fora lhe pendurasse um pescoço, né, no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrardes, não é maneta ou sem uma mão, não é no céu, não é na vida eterna, tem das duas mãos, do que ir para o inferno no fogo inextinguível. Ele falou: é melhor ir com uma mão para o céu do que duas mãos para o inferno, tá bom? Verso 44. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta, e é melhor entrares na vida aleijado do que tendo dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho, não é, do que ter os dois e ir para o inferno, né? Onde não morre o verme e nem o fogo se apaga. Porque cada um de nós será salgado com fogo. Bom é o sal, mas o sal se tornar insípido, por que vai restaurar o sabor? Como pode? Tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Bora lá então, vamos avançar aqui agora, 2 Samuel 22, a gente leu, né, até o 21, né, no nosso vídeo passado. Bora lá, em 2 Samuel 22, bora lá, estamos acabando, só tem 22, 23, 24, aí mais um livro vai para conta, né? Então, hoje, amanhã e depois a gente termina o livro de 2 Samuel. Gente, estamos com muito livro na conta aí, hein? A gente está lendo bastante. Bora lá. Então, 2 Samuel 22, ele vai dizer assim: e falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia que o Senhor livrou as mãos de todos os seus inimigos, as mãos de Saul, e disse: o Senhor é minha rocha, minha cidadela, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque andas de morte e me cercam, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e vacilaram também os fundamentos dos céus, e estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo devorador. Deles saíram carvões em chama, baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, e voou, e viu visto sobre as asas um vento. Por pavilhão, pois, ao seu redor de si, trevas, ajuntamento de águas e nuvens do céu. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou sua voz. Verso 15. Despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. Então se viu o leito das águas, se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar de suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão, e me tormou, e me tirou de muitas águas. Livrou-me do forte do inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me do dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribui-me ao Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente dos meus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e guardei da sua iniquidade. Daí retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça. Vixe, derrubaram alguma coisa aqui, né? Segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro também se mostra íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso se importa inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. Tu, Senhor, é a minha lâmpada, o Senhor derrama luz às minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra
palavra do Senhor é provada, é escudo para todos que nele confiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Lembra que a música? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Aleluia! E é o que ele vai falar, né? Ele fala assim, senão nosso Deus, Deus é a minha fortaleza e a minha força. Deus é minha fortaleza e a minha força, com ele passo pelo meio de um batalhão. Lembra dessa música não? Ele adestra minhas mãos e prepara para guerrear. Ele vai dizer então, ó, ele é minha fortaleza, minha força, ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés ligeireza das costas e firmou as minhas alturas. Ele destrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só depois voltei de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmaguei ao tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés, pois de força me sungiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém os acudiu. Sim, para o Senhor ele não respondeu. Então os moí como pó da terra, esmaguei-os como lama das ruas, amassei, das contendas do meu povo me livraste, me fizeste cabeça das nações, porque o povo não conhecia, eles me serviram. Os estrangeiros se sujeitaram, ouviram a minha voz e me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e submeteu os povos, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então é ele cantando, né, falando da história, falando daquilo que ele confia em Deus. Bora lá para Oséias agora, capítulo de número 2, não é? E ele vai dizer assim, ó, Oséias 2:1. Clamai ao vosso irmão, meu povo, e a vosso irmão o favor. Repreendei a vossa mãe, repreendei a ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Para que ela se afaste das suas prostituições, da sua presença, dos seus adultérios entre os seus seios, para que não a deixe despida e a ponha no dia em que nasceu, a torne semelhante a um deserto e a faça como terra seca e mate a sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu, aquela que a concebeu, os ouve torpemente, não é porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o pão e a minha água, a minha lã e meu vinho, meu óleo e minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei o muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-á sem contudo achar. Então dirá, irei e me tornarei para o primeiro marido, porque é melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e multiplicarei a prata e o ouro, e que eles usaram para Baal. Portanto, tar-me-ei e reterei, é muito difícil, ele fez umas palavras, do seu tempo o meu trigo, o meu vinho, arrebatarei a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da sua mão. Farei cessar toda a alegria das suas festas de lua nova, dos seus sábados, de todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide como a figueira, no que diz, essa é a paga que me deram os seus amantes. Eu, porém, farei delas um bosque, das bestas feras do campo as devorarão. Para comigo aqui no verso 2, o que ele está falando? Está falando de Israel. Você lembra de tudo aquilo que a gente já leu? Israel foi como uma prostituta diante de Deus, não é? Então ele ia lá, ela tinha que ser, não é a gente vai ver depois, né, que vai ser a igreja, a prometida, a companheira, mas o tempo todo estava adorando outros ídolos. E ele fala aqui, pegou tudo aquilo que foi bênção que eu dei para eles e eles usavam para adorar Baal. É disso que ele está fazendo esse paralelo. Por isso que ele falou, profeta, vai casar com a prostituta lá, para que o povo entenda como um sinal que, ó, é assim que eu estou vendo a nação de Israel, tá bom? É isso que está acontecendo. Verso 13. Castigá-la-ei pelos dias de Balins, nos quais se queimou seu incenso, se adornou com suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que a atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe farei dali as suas vinhas, o vale de Acor, por porta de esperança será ela absequiosa, que nome
embaçado, nem sei o que é isso. Como nos dias da sua mocidade, como no dia que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará mais meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes de Baal e não mais se lembrará dos seus nomes. Naquele dia farei favor dela, aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu, répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade, em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso os céus e estes a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo e a estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e não meu povo direi, tu és meu povo, e ela dirá, tu és o meu Deus. Então, Deus sempre tinha essa expectativa, mesmo o povo sendo infiel, ele tinha expectativa, e promessas falam de um tempo onde de fato, né, ele será Deus do povo, o povo terá ele como Deus, né, sem colocar o pecado antes, sem colocar Baal, sem colocar tantas outras coisas, como Israel fez e como a gente faz muitas vezes nos dias de hoje, né, o homem, né, caído, né, coloca muita coisa na frente de Deus, até cristão tá fazendo isso, né, a galera tá idolatrando pessoas, coloca o dinheiro antes, né, mas Deus fala de um dia onde tudo isso vai acabar, né, e a gente vai conseguir estar com ele, tudo aquilo que ele sempre sonhou vai acontecer. O que é que mais marcou você? Já escreve aqui embaixo para mim, né, já compartilha, gente, compartilha esse vídeo com pessoas que você ama, manda um grupo da família lá, segue lá no Instagram, o Leandro Machado. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado. Fidelidade, né? Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque até aqui nós podemos desfrutar de, Pai, coisas tão lindas no nosso dia a dia, de fato um cuidado do Senhor como um Pai, provendo, livrando, obrigado. Eu oro para que nós não venhamos ser infiéis como Israel foi, que nós venhamos, Pai, encontrar uma vida correta, de escolhas corretas, de uma forma fiel para com o Senhor. Assim como o Senhor nos amou, nós vamos te amar, nós vamos escolher aquilo que é correto e alegrar o teu nome, alegrar o teu coração. Obrigado por nos amar, por cuidar de nós, Pai, mesmo e com tanto carinho, nos dá a oportunidade de ler a Bíblia todos os dias, ensinados pelo teu Espírito Santo. Te agradeço pela vida de cada escudeiro que está crescendo a cada dia comigo aqui, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, gente? Amo vocês, deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no nosso canal e eu espero você amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.